Nossos antepassados deixaram heranças para uma nova aurora, a fauna de valores naturais. Vai o sol doirando em seus anais. Naquele 13 de fevereiro de 1972, os integrantes do Vai-Vai saíram animados para o desfile da Avenida São João. Era a primeira vez que o Grêmio Recreativo, Cultural e Social Escola de Samba Vai-Vai desfilava oficialmente no Carnaval de São Paulo. Da fundação em 1930 até ali, eles eram apenas o cordão carnavalesco e esportivo Vai-Vai, com a letra E. E aqui já é bom frisar que o jeito certo de falar o nome da escola é no masculino, já que era o Cordão e depois virou o Grêmio Recreativo Vai-Vai. 150 anos, parabéns! Na transição de cordão para a escola, os instrumentos mais pesados da bateria, como o bumbo, o trombone e o clarim, deram lugar a outros mais leves, como o tamborim, o pandeiro e a cuíca. A frigideira, que era usada como instrumento, teve que sair de cena. O andamento e a batida do samba também ficaram mais leves, com mais balanço. No lugar da porta-estandarte vieram o mestre-sala e a porta-bandeira. Também nasceram a comissão de frente, a ala das baianas e as alegorias de mão. O rio verde e amarelo surgiu ao final, e corre pro mar do horizonte, na futura certeza do ontem, da nossa história. Festa junina. O compositor Zé Di, falecido em 2022, foi o responsável pelo samba enredo do ano de 72. Passeando pelo Brasil, o samba mostra que é seu. Esse que você está ouvindo ao fundo. Tudo isso rendeu para a escola estreante um acirrado vice-campeonato, com uma diferença apertadíssima em relação à campeã. Foram 106 pontos para a Mocidade Alegre e 105 para o Vai-Vai. Mas a alegria da conquista teve que ser dividida com uma preocupação. A escola tinha sido despejada da casa alugada onde os instrumentos eram guardados, na rua 14 de julho, no Bexiga. O comunicado de despejo veio antes do desfile, mas só uma pessoa sabia: o José Jambo Filho, que era mais conhecido como Seu Chiclé. Recém-empossado presidente da escola, ele não quis dizer nada aos outros integrantes para não deixar ninguém preocupado e acabar atrapalhando o desempenho na avenida. No final do desfile, quando todo mundo ficou sabendo, foi aquele balde de água fria. Os instrumentos foram colocados dentro de uma Kombi. As pessoas se olhavam desnorteadas, mas Seu Chiclé já tinha solução. Ele conseguiu que a prefeitura cedesse um terreno com um barraco de madeira, que poderia ser usado para guardar os instrumentos. Era um imóvel perto do antigo, na rua São Vicente 276, onde aos poucos foi construída uma sede, e que acabou se tornando o endereço do Vai-Vai pelos 50 anos seguintes, até que a história se repetiu. Eu sou a Luana Ibelli, do Brasil de Fato. Eu sou Camila Rodrigues da Silva, da Alma Preta, e esse é o Memórias de Batuque, a história viva e negra do samba paulistano. Nessa primeira temporada, nós vamos conhecer pessoas que fizeram e fazem o Carnaval de São Paulo acontecer. Esse episódio é dedicado ao Seu Chiclé, sambista que comandou o Vai-Vai por 20 anos e dedicou sua vida à escola. A maior campeã do Carnaval de São Paulo, com 15 títulos, conquistou seus 6 primeiros sob a liderança dele. Eu conheci e entrevistei o Seu Chiclé em 2006, enquanto produzia meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo. Foi um livro-reportagem sobre a Embaixada do Samba Paulistano, que escrevi junto com a Milena Otuca. Nós conversamos por mais de 2 horas no bairro dele, a Casa Verde, e ele foi extremamente gentil e atencioso. Essa gravação é histórica. Por isso, nós achamos que valia a pena incluir no episódio, apesar da qualidade. Então, eu te aconselho a colocar o fone, caso ainda não esteja com ele, ou aumentar o som. Eu prometo que vai valer a pena. Seu Chiclé também demonstrou que era um homem muito inteligente e bem informado.
E deu para entender por que é uma figura tão admirada entre os integrantes do Vai Vai. Infelizmente, ele faleceu não muito tempo depois de conversar comigo, em 25 de março de 2007, aos 73 anos. Mas vai ser sempre lembrado por seu amor e dedicação à escola. Muita gente até achava que ele morava na sede do Vai Vai, já que ele frequentemente era visto dormindo por lá. Ou não dormindo, né? Trocando o dia pela noite para trabalhar na montagem dos desfiles. Chiclé deixou um enorme legado não só para o Vai Vai, mas para o Carnaval de São Paulo como um todo. José Jambo Filho nasceu em 1933, em Santos, filho de José Jambo e Áurea Cabral. Não existem muitos registros sobre a vida pessoal do seu Chiclé, porque ele era muito reservado. Mas até que ele se abriu bastante com a Camila naquela conversa em 2006, e ele contou para ela algumas coisas. Aos 12 anos, ele saiu de Santos e foi morar com parentes no interior do estado, em Ribeirão Pires. 2 anos depois, se mudou para São Paulo, onde passou mais 2 anos num colégio interno, em Santana, na zona norte da cidade. Quando você sai de um lugar lá para um outro, você vai para aventurar. E vim aqui e graças a Deus me dei bem. Foi mais ou menos nessa época que ele recebeu o apelido, como ficou conhecido, até o fim da vida, porque estava sempre colado no grupo de amigos. Eles falavam: "Esse garoto não desgruda, parece chiclete." De chiclete foi indo e virou chiclé. Nesses 2 anos no colégio interno, já foi logo aflorando o talento para a música e ele aprendeu a tocar saxofone e clarinete. Mas o negócio dele mesmo iam ser os instrumentos de percussão. O primeiro contato que ele teve com uma escola de samba foi com a Jockeys Unidos, na época em que trabalhou como cavalariço no Jockey Clube de São Paulo, quando tinha por volta de 18 anos. Depois disso, ele passou pela Brasil Moreno e pela Lava Pés, que nós já mencionamos aqui no episódio sobre o seu Carlão do Peruche. Essa agremiação, inclusive, formou outros grandes sambistas do Carnaval de São Paulo. Num dado momento, seu Chiclé começou a frequentar o Bexiga, bairro que é berço do cordão carnavalesco do Vai Vai. Agora que eu quero ver você chorar, você vai entristecer quando Vai Vai passar. Nos anos 50, ele começou a se enturmar com o pessoal do cordão, mas conta que nos primeiros anos saía só com o que ele nomeou de acompanhante. Bom, como você veio no Vai Vai? Cheguei no Vai Vai participando assim. O Vai Vai era um cordão carnavalesco, quem quisesse participar, participava. Ele era aberto para todos participar. Então, eu, no início, eu participava apenas como acompanhante. Porque antigamente existia os participantes e aqueles que acompanhavam. E depois de 2 anos de acompanhar, a gente começou a participar. Ao longo desses 2 anos, o seu Chiclé foi fazendo amizade com as pessoas do cordão, inclusive com o então presidente, o Sebastião Eduardo do Amaral, conhecido como Pé Rachado. O Sebastião Eduardo do Amaral, naquela época, ele era um mito no samba. É uma pessoa que é muito respeitada, o pessoal respeitava ele, e ele era um verdadeiro comandante, né? Aí tinha o Patronago também, que era um dos aplicadores do Vai Vai também, uma pessoa respeitada. E nessa amizade com o Pato e com o Sebastião do Amaral, nós fomos chegando através de conversas, através de palpites, essas coisas todas. E eles acharam que eu tinha um aproveito para a participação quase direta dentro do cordão. E aí começou a história. Sai uma janela, venho espiar, vai passar. Seu Chiclé fazia parte da ala dos lordes e tirava dinheiro do próprio bolso para fazer as fantasias para desfilar.
Até existia algum apoio financeiro, mas não eram verbas públicas, e sim de entidades privadas, como associações comerciais ou empresas jornalísticas. A Associação de Lojistas da Lapa, por exemplo, era uma dessas entidades. Mas as regras para ter esse tipo de apoio não eram muito claras e dava muito trabalho receber esse dinheiro. Até que o prefeito José Vicente Faria Lima tomou posse e oficializou o carnaval em 1968. A partir de uma demanda dos cardeais do samba, como a gente contou lá no episódio do Seu Carlão. Isso garantiu o amparo do poder público para as escolas de samba. Mas aí é que tá. Lembra que o Vai-Vai era um cordão? Então, começou a rolar uma pressão para que ele e os demais cordões da cidade, como o Fio de Ouro e o Camisa Verde e Branco, virassem escolas, para unificar o concurso. O Vai-Vai resistiu até onde foi possível. Mas no fim das contas precisou ceder. Não foi simples. Começava ali um novo capítulo da história, da escola com a cidade e do seu chiclé com a escola. Venho espiar, o vai passar. Só que antes de avançar nessa relação de simbiose que se desenvolveu entre a escola e o sambista, a gente precisa voltar um pouco no tempo para contar a história do Vai-Vai antes da chegada do seu chiclé. Quem vai ajudar a gente nessa tarefa é a Cláudia Alexandre, sambista, jornalista e radialista. Ela foi repórter especial de carnaval e desenvolveu uma relação próxima com as escolas de samba de São Paulo, especialmente com o Vai-Vai. Ela também é doutora em Ciências da Religião e, no mestrado, desenvolveu a pesquisa Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu e Ogum no Candomblé da Vai-Vai, que depois foi publicado em forma de livro pela editora Aruanda. Boa parte das escolas de samba de São Paulo, elas nascem dessa equação, né? Futebol mais samba na beira do campo igual a bloco de carnaval ou escola de samba. Boa parte das escolas tem essa relação ou com o quintal da tia, onde se faziam os batuques, ou com a beira do campo, onde os homens se reuniam para jogar futebol e alguém chegava com um instrumento com o outro e batia na beira do campo e surgia ali um grupo musical ou uma escola de samba ou bloco. No final da década de 20, existia na rua Marques Leão, no Bexiga, um clube de futebol de várzea chamado Cai-Cai. Além das peladas, esse grupo de pessoas também promovia rodas de choro e batuque pelo bairro. Seu Livinho, um dos jogadores do time, costumava frequentar as festas acompanhado de uma turma muito animada. Benedito Sardinha, os compositores Tino e Guariba, Seu Louro, Dona Iracema e Dona Sinhá. Só que eles eram vistos como arruaceiros e penetras, porque geralmente apareciam sem ser convidados. Um dia, o pessoal do Cai-Cai resolveu expulsar essa turma de uma das festas e soltaram a frase: "Vai embora daqui, vai, que aqui vocês não entram." Aí eles foram mesmo e criaram o Bloco dos Esfarrapados e o cordão carnavalesco e esportivo Vai-Vai, que, como o nome diz, era cordão e time de futebol, e foi oficializado em 1930. Como forma de provocação, eles adotaram as cores preto e branco, as mesmas do Cai-Cai, só que invertidas, e deram início ali a uma longa trajetória. Essa mistura de futebol e samba, ela também mostra uma forma em que de extensão do que acontecia no campo, né? Na beira do campo. Então, na beira do campo tinham só homens que tocavam os instrumentos e quando eles se reuniam nas casas, entrava a sociabilidade da comida, da conversa, da fofoca e a participação de mulheres também, porque diz que inclusive nesse momento em que eles são expulsos, tinham homens e mulheres que eram consideradas as penetras. Sem um lugar só deles, o grupo se reunia na sede de um outro time de futebol de várzea chamado Elite. Os encontros para batucar samba aconteciam no Bar do Neto, que ficava no Largo São Miguel, às margens do riacho Saracura, que era cheio dessas aves no entorno. Por causa disso, o nome Saracura também ficou associado ao cordão e depois à escola. Os instrumentos ficavam guardados na casa do Benedito Sardinha, na Rua Rocha, que foi o local de onde o Vai-Vai saiu durante vários anos. Eles só foram ter sede quando o primeiro presidente do cordão, o Pé Rachado, que nós já citamos, alugou uma casa na Rua 14 de Julho, aquela mesma de onde eles foram despejados no Carnaval de 72. Débora
despojado, homem sempre carregado, pois fiéis de coração. O cordão não tinha enredo, nem composições próprias no começo, mas as duas coisas foram criadas com o passar do tempo. A organização era menos complexa do que a das escolas, mas tinha a porta-estandarte, os balizas, que eram os protetores dela, e os personagens da corte. O Vai-Vai foi o primeiro cordão a apresentar um carro alegórico, no Carnaval de 1968. Era uma caravela, apresentada num enredo sobre a chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1808. No ano seguinte, construíram outro carro alegórico, representando uma igreja barroca mineira, para ilustrar o enredo que homenageou o escultor Aleijadinho. Escravos que com carinho amarrava uma cesta em sua mão. Como eles não tinham sede no início, era comum fazerem os ensaios percorrendo as ruas do Bexiga, como a Rua Rocha, a Marquês Leão e a Rui Barbosa. Essa tradição, aliás, se manteve mesmo depois que conseguiram um lugar e segue firme no pedaço até hoje. Naquela época, também era uma forma de promover a integração do cordão com os moradores do bairro e de conseguir um pouco de dinheiro para os desfiles. Ou até mesmo um agrado, como os quitutes que eram dados pelas famílias italianas. Só que nem sempre a relação com a cidade era amistosa. Eles tinham que lidar com a repressão da polícia com certa frequência. O seu Chiclé falou sobre isso comigo, lá em 2006. O nosso carnaval, é por isso que a gente que fala, eu, Calão, todo esse pessoal antigo, a gente fala que isso aí foi um trabalho que nós fizemos, e esse trabalho está surtindo efeito hoje, porque nós brigamos muito. Nós encaramos aquela época que ela tinha que encarar a polícia. Aconteceu muitas coisas naquela época, porque o samba, a autoridade olhava ele como um banco de marginal. Ela não olhava como uma entidade cultural. Hoje é olhado como uma entidade cultural, mas antes não. Então, o que acontecia? Dependendo do local, dependendo do dia, dependendo dos ensaios, normalmente a polícia dissolvia os ensaios. No fim das contas, da mesma forma que o Vai-Vai nasceu porque os excluídos do Cai-Cai deram um jeito de fazer a sua própria festa, o próprio Vai-Vai e os demais cordões de São Paulo eram uma forma de a população negra e pobre da cidade fazer seu próprio carnaval, já que, no Carnaval dos Corsos, da elite branca, não tinha espaço para eles. Nesses redutos negros de samba, umbigada, capoeira, tiririca, começa a se desenhar uma forma de participar da festa do carnaval. E os cordões nascem desse olhar do negro, do pobre, em especial do negro, para esse carnaval que ele é discriminado, que ele é impedido de participar. Então eu digo que se São Paulo teve um carnaval que a gente pode caracterizar como uma expressão negra na festa, na folia, foi o Carnaval dos Cordões. São Paulo chegou a ter quase 200 cordões. Eram pequenos, grandes, médios que participavam da festa espontânea do carnaval. Tão espontânea que eles se espalhavam por diferentes espaços da cidade. Então diz que era comum os cordões passarem nas ruas dos bairros e irem em locais onde há a grande elite ou as grandes sociedades, ou estavam havendo os grandes bailes de salão, e ter um espaço para os cordões passarem, desfilarem e voltarem para a brincadeira de rua. Mas, se por um lado tinha mais liberdade e espontaneidade, por outro também tinha mais vulnerabilidade, por conta da falta de apoio do poder público. Sem contar o estigma de serem vistos como arruaceiros. E aí, quando oficializa, entra o apoio financeiro, claro, mas também entra o respaldo para não sofrer agressões nem represálias da polícia. A oficialização dos desfiles também significava: parem de nos violentar na rua, porque o sambista ele era perseguido, ele apanhava da polícia, os instrumentos eram confiscados, quebravam-se instrumentos, e oficializar a festa com o poder público também traria maior segurança. Em 1972, então, começa aquela nova fase no Vai-Vai, como escola de samba, numa nova sede e com seu Chiclé como presidente,
posto que ele ocuparia pelos 20 anos seguintes. Ver a história da escola de samba Vai-Vai e não registrar a importância que o seu Chiclé teve para a história da escola é impossível, né? É ele que pega a escola, que transforma a Vai-Vai numa grande agremiação carnavalesca para disputar o carnaval. É ele que traz as primeiras inovações para a escola de samba Vai-Vai. O seu Chiclé era um presidente extremamente dedicado. Porque a figura do seu Chiclé é de um grande sambista, de um homem de liderança, de pé no chão, de pé no terreiro do samba mesmo, e apegado à escola de samba, né? O seu Chiclé estava sempre ali dentro da escola. Ele estava no quartinho dele, construíram um quartinho para ele, inclusive dizem que era comum a família dele levar comida para ele lá, porque ele almoçava, jantava, ficava dentro da escola ou na porta da quadra, sentado, vendo o movimento ali da rua. Seu Chiclé era peixeiro, ele trabalhou no mercado municipal de São Paulo. Uma das primeiras formas de fazer a sociabilidade ali da Vai-Vai, das rodas de samba, era o peixe que seu Chiclé oferecia para os sambistas. Além de alimentar os sambistas, esse trabalho do seu Chiclé como peixeiro, que ele exerceu por 30 anos, foi importante por conta dos contatos que ele fez. Ele era um homem muito bem relacionado. Como ele trabalhava na feira vendendo peixe, então disse que assim, as pessoas se remetiam muito a ele, iam até a escola por conta da simpatia dele, pela forma em que ele era conhecido, né? Não só no bairro, mas no meio, lá no mercado municipal. E é tão interessante que é o seu Chiclé que consegue o contato com a prefeitura para esse terreno que a escola ficou até agora, nos anos 2000. Então, o que a gente vê é que ele era um grande homem de relações públicas do nome da escola de samba Vai-Vai. Pra gente, hoje, é até difícil imaginar um peixeiro presidente de escola de samba. Agora que o carnaval precisa dar lucro, isso soa muito distante. Mas naquela época as coisas eram diferentes. E o seu Chiclé é uma figura que ilustra muito bem essa diferença, porque ele tinha outras preocupações. Teve um ano que a gente combinou, o seu Aldo, que era um costureiro que tinha na Tiradentes, que fazia a roupa da bateria, nós mandamos ele fazer um terno pro seu Chiclé, uma roupa pro seu Chiclé, né? Esse que está falando é o Fernando Penteado, embaixador do samba paulista e presidente do Conselho Deliberativo do Vai-Vai. Aí ele fez, nós pegamos a roupa e entregamos pro Chiclé. Ele primeiro xingou, não vou pôr isso aí, não quero saber, não quero mais, seu Jambo, pelo amor de Deus, coloca a roupa, vem com a escola, tal. Não, enfim, tá bom, vou pôr. Concordou e dispensou o pessoal, porque ele sempre era o último a sair do barracão. Quando viram ele de novo na avenida, depois que a escola toda tinha passado, estava lá o seu Chiclé com a mesma roupa. Não tinha vestido o terno. Pô, seu Chiclé, você não pôs a roupa que a gente fez pro senhor, não sei o quê, blá, blá. Ele falou, como é que eu vou pôr uma roupa que eu sei que teve gente que não pegou, que a fantasia não ficou pronta. Eu sei que teve gente que não pegou roupa. Então eu vou de roupa e alguns componentes não. Então eu não vou pôr roupa. Esse é o seu José Jambo Filho. Tinha essa visão de amigo, de ficar igual. A simplicidade do seu Chiclé foi fundamental para construir a imagem de escola popular que o Vai-Vai carrega até hoje. Ele queria ser mesmo cara do povo, né? Camisa aberta no peito, barrigudo, e isso teve uma marca legal. Quem está falando agora é o Juarez Xavier, professor, pesquisador e ativista histórico do movimento negro, que foi componente do Vai-Vai por muitos anos. Então, inclusive, muitas pessoas aproveitavam essa ideia para falar que o Vai-Vai era uma escola de desqualificados, Zé Povinho, né? É um pouco daí que vem aquela ideia de o planeta dos macacos entrou na avenida, né? Por isso essa ideia da pegada do macaco, da bateria e tal. Pegada de macaco é o apelido da bateria do Vai-Vai. Então estigmatizavam o Vai-Vai, em parte também por essa ação. O período de seu Chiclé foi um período marcado por essa popularização do Vai-Vai, né? Por essa emergência subterrânea, né? Para o Vai-Vai. Isso eu achei que foi muito bom. Falando em bateria, esse som que você está ouvindo foi registrado no ensaio do Vai-Vai em 2019.
O vídeo mostra a ritmista Jade Silva fazendo um solo diante da bateria da escola e viralizou na época, de tão impressionante que é a performance. Tanto que acabou saindo até matéria sobre ela no Fantástico da TV Globo. O instrumento que ela está tocando é o repenique. E quem introduziu ele na bateria do Vai Vai foi o Seu Chiclé. Veja bem, em 78 teve o simpósio do samba no Rio. E nós então fomos tudo participar do simpósio do samba no Rio. E a gente foi participar porque eu acho que quanto mais se aprende, melhor você se instrui e melhor você também traz para a sua entidade algumas coisas que você possa aproveitar. Ele falou para Camila que não gostava de copiar os outros, mas gostava de criar em cima dos outros. O cara faz aqui de um jeito, eu vou procurar fazer de um outro jeito aquilo, mas de um outro jeito. Não tem muito de criar aquilo que os outros fazem. E nós aprendemos muito com isso aí, porque teve as participações das reuniões no Rio, muitas reuniões que a gente conheceu muita gente boa do samba e passava as informações, nós então fomos só cravando as informações, conhecemos diversas quadras de escola de samba e aí foi aonde que nós chegamos, que viemos para São Paulo. A Cláudia já falou que o Seu Chiclé é o responsável pelas primeiras inovações do Vai Vai, e uma delas foi essa. Depois de ver o repenique em uma escola em Padre Miguel, lá no Rio, ele achou que o instrumento daria mais leveza para a bateria do Vai Vai, mesmo que ainda fosse um cordão. E se você está se perguntando o que seria um repenique, fique em paz que eu também não sabia. Repenique é o tipo de uma caixa comprida, ela não tem corda, o som dela é tirado com uma baqueta só. É uma mão e uma baqueta só. Naquela época não era um instrumento fácil de achar em São Paulo, mas como o Seu Chiclé dava um jeito em tudo, ele conseguiu encontrar uma loja que vendesse. Eu fui o pioneiro em colocar repenique numa entidade carnavalesca, apesar que não era só de samba, mas era um sordão e a gente se deu bem com isso aí. Que hoje em dia todas as escolas de samba, ela tem seu repenique moderno, bem trabalhado, feito especialmente para isso. Ele era um sambista nato mesmo, batuqueiro dos bons, entendeu? Fazia um miudinho, dançava um miudinho muito bem. Que antigamente os presidentes eles eram da escola de samba. Aqui é o Fernando Penteado outra vez. E o seu Zé Jambo vinha, depois que ele punha toda a escola na rua, ele vinha no fim. Vinha no fim, ficava ali observando a escola entrar, se tivesse alguma coisa errada ele arrumava. Ele tinha um tino de diretor de harmonia, sabe, aquele cara de chão de fábrica. Ele sempre à frente de todas as decisões. Outro legado que pode ser atribuído ao Seu Chiclé foi ter levado os rituais de candomblé para o cotidiano da escola de samba. Ele era um seguidor da religião e, além de frequentar o terreiro, ele vivia levando o nome da escola para pedir proteção para os dias de desfile. Ele também começou a introduzir no Vai Vai o culto aos orixás. E logo isso foi assimilado pelos demais integrantes. Aos poucos, começaram a realizar algumas práticas de candomblé no terreiro da escola, mas tudo com muita discrição. Quando a Cláudia era repórter na Rádio Gazeta, que fica perto de onde era a sede do Vai Vai, ela vivia na quadra da escola para entrevistar os sambistas. Foi assim que ela se aproximou do Seu Chiclé. Eu lembro que a gente chegava na quadra, sentia cheiro de incenso, a gente via que tinha algumas coisas movimentadas, folhas, ervas na quadra, mas ele sempre calado em relação a isso. E dizem que realmente não era assunto que era conversado. Eu tentei falar sobre isso com Seu Chiclé, mas ele não rendeu muito assunto comigo. Eu imagino que era um mecanismo de defesa que ele tinha contra a discriminação e o racismo religioso. Porque se hoje isso é uma coisa muito latente na cultura brasileira, ainda que seja minimamente reconhecida e discutida, na época que a gente conversou, em 2006, era muito pior.
E quando ele estava nativa na escola, então, nem se fala. Ele era assumidamente do axé, como a gente fala, mas não era uma pessoa que publicizava isso. Aliás, naquele período, como tinha muita perseguição, como foi uma religião que nasce das resistências e da perseguição, e perseguição da igreja, e demonização, então esse assunto era muito restrito. Mas isso não apaga o fato de que boa parte das escolas de samba nascem das vivências relacionadas às tradições e à religiosidade afro-brasileira. Isso é algo muito reconhecido na história das escolas de samba do Rio de Janeiro, mas não é um traço tão evidente quando se trata das de São Paulo. Quando a Cláudia procurou pesquisas que explorassem esse tema, ela não encontrou nada e resolveu ela mesma investigar a relação. Ela acabou encontrando a confirmação de que a religiosidade afro-brasileira também faz parte da gênese das escolas de samba de São Paulo, só que de um jeito diferente do que aconteceu no Rio. Aqui, o processo tem a ver com samba rural, com jongo, com os batuques e todo aquele movimento que acontecia em Pirapora do Bom Jesus e sobre o qual a gente falou no episódio do Seu Carlão. Entrevistando os integrantes do Vai Vai, a Cláudia percebeu também que muitos deles tinham frequentado as festas do Bom Jesus no mês de agosto. Mas mais do que esse passado em Pirapora, as práticas existem no presente da escola, e foi o seu Chiclé que trouxe isso para o dia a dia da agremiação. Inclusive, foi ele que fez o primeiro assentamento de Exu na sede da Rua São Vicente. Exu é o orixá dos caminhos, do movimento, e é ele que é o guardião e também o patrono do Vai Vai, junto com Ogum. A sede ficava no entroncamento entre 3 ruas, formando um tridente, que é o instrumento de Exu. E a quadra era oferecida a ele. Impressionante como a escola realmente era dona de todo o bairro da Bela Vista. Porque além dela ensaiar ali na frente, onde era a encruzilhada, que tinha um palco em frente à encruzilhada, que eu falo encruzilhada de Exu, a escola de samba ela ensaiava no Quadrilátero Negro, que é conhecido, aquele bairro ali, que era conhecido, né, que agora está todo transformado por causa do metrô. Mas a escola de samba sempre dominou as ruas do Bexiga. E diziam que era por esse movimento da dinâmica de Exu que era dada àqueles sambistas da escola. E apesar de esse tema ser tratado com discrição no dia a dia pelo seu Chiclé e outros membros do Vai Vai, não era exatamente um segredo. Só que o jeito da escola de falar sobre o assunto é na avenida. Aquele samba enredo vice-campeão de 72, do primeiro desfile com o Chiclé presidente, já faz referência ao candomblé e a Iemanjá. Mas em 82, o desfile inteiro foi dedicado à cultura afro-brasileira. Orum Ayê, o Eterno Amanhecer, teve samba de autoria de Oswaldinho da Cuíca e Serginho Raro. A composição abordava a criação e o equilíbrio dos universos que compõem a cosmologia Nagô-Yorubá. De um lado o Orum, que é o mundo espiritual, e de outro lado o Ayê, o plano dos seres humanos e da matéria. Xangô, meu pai, dai proteção, ilumina minha inspiração. Referências de religiões de matriz africana apareceram nos desfiles da escola muitas outras vezes.
Isso também tem a ver com as origens da escola e do próprio bairro onde ela nasceu. Eu acho que assim, a existência da escola de samba Vai-Vai, a história daquele grupo que forma a escola, ela está totalmente ligada à forma em que o povo negro se apropriou daquele lugar. A ideia de que o Bexiga é um bairro associado à imigração italiana é muito difundida no imaginário coletivo sobre São Paulo. O que não se fala tanto é que, antes da chegada dos imigrantes, aquela região era majoritariamente ocupada por pessoas negras e que esses dois grupos conviveram por ali. Se hoje isso não é lembrado, é porque, por um lado, boa parte do povo preto acabou sendo expulsa para a periferia por conta da especulação imobiliária. Por outro, houve um processo de apagamento ao longo da história. Aí tem o processo de branqueamento da cidade de São Paulo e o patrocínio da imigração, e aí aquela região é toda ocupada pelos italianos, calabreses, que vêm e começam a disputar. E é tão bonito ver que essa resistência negra, ela se mantém apesar do projeto de branqueamento com a chegada dos italianos. O seu Chiclé, que fez parte dessa resistência de tantas formas, me deu uma aula sobre isso quando nós conversamos. Ele me explicou que, da Bela Vista até a Serra do Mar, no litoral, existia uma rota cheia de quilombos. Então, dali foi criado o quilombo, que ali existia uma dificuldade para os capitães no mato conseguir chegar até lá. Né? E aí ficou aquilo lá. E a Bela Vista criou um povoado entre negro, português e depois que veio os italianos. Italiano, como os negros se libertaram, os italianos vieram para ir para a lavoura do café. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: nem todos que vieram para a lavoura do café foram para a lavoura do café, porque o governo dava um subsídio para pessoas que vinham de lá para ir para a lavoura. E teve outros que pegaram o subsídio, ficou aqui e daqui ficou comprando terra, que aqui antigamente a terra, o cara fazia um pacote de dinheiro. Ele falou assim: tem um pacote de dinheiro, quanto você quer por isso aqui? Quero por isso aqui. Foi assim que os italianos começaram a tomar conta da Bela Vista. E o quilombo que tinha na Bela Vista era o Quilombo da Saracura. Lembra que a gente falou que Saracura também é um nome usado para falar da escola? Isso está no Samba Enredo de 2019, que não por acaso se chama Quilombo do Futuro. Nós falamos no início do episódio que o Vai-Vai ficou por 50 anos na sede da Rua São Vicente e que a história de 72 se repetiria. Pois é, em 2021, depois de resistir por quase uma década, a escola foi desapropriada da quadra e o imóvel foi demolido para a construção da futura linha 6 do metrô de São Paulo. Sem falar da negligência do poder público com relação à sede de uma das escolas de samba mais tradicionais da cidade, o que por si só já tinha um enorme valor simbólico. Mas um tesouro ainda maior foi descoberto quando as obras começaram. O sítio arqueológico do Quilombo da Saracura estava literalmente sob o chão da quadra do Vai-Vai. Garrafas, louças, talheres e outros objetos encontrados ali indicam que aquele ponto exato era um local de resistência do povo preto desde o século XIX. Pode parecer uma coincidência, mas na verdade é simplesmente a confirmação da força e da potência das relações de sociabilidade negras, que incluem a música, a dança, a religiosidade, o samba e o carnaval. Se a gente for pensar que exatamente onde a escola estava instalada era uma passagem principal das vivências de um quilombo que a cidade de São Paulo teve e que a história de São Paulo não conta a história de um quilombo dentro da cidade. E isso para nós causa muita surpresa. Mas a Vai-Vai é um organismo que é formado por pessoas negras que estão ligadas a essas memórias e essa ancestralidade, tanto que, mesmo que não esteja nos livros escolares, mesmo que não esteja na história
exaltada da cidade de São Paulo, as referências, os registros sobre o Quilombo Saracura, a escola de samba Vai-Vai, enquanto um patrimônio cultural e material de expressão negra, ela sempre expressou a história do Quilombo. Mas a escola não pode e nem deve continuar fazendo esse trabalho sozinha. Por isso, foi formado o movimento Mobiliza Saracura Vai-Vai, do qual a Cláudia faz parte, que pede o reconhecimento da negritude do bairro e propõe uma agenda cultural e de política urbana. Entre as pautas do coletivo está a nomeação da estação como Saracura Vai-Vai e a criação de um memorial que conte a história e a memória negra no bairro. Por outro lado, falta também o reconhecimento e a preservação do patrimônio cultural material e imaterial que as próprias escolas de samba representam, tanto por parte do poder público quanto da sociedade brasileira, de forma geral. A escola de samba é um grande complexo cultural que precisa ser defendido e protegido. Não há leis de proteção ao patrimônio da escola de samba. Se isso a gente tivesse, a quadra da escola de samba não teria sido demolida enquanto uma materialidade cultural histórica, né, para um povo, para uma sociedade, porque aquela quadra foi construída por sambistas, e imaterial, porque quem é que vai defender a memória da escola de samba que esteve por ali por 50 anos? Né? Ela não deixou de existir, mas quem defende essa história que foi atacada materialmente? As escolas de samba contam a história do povo negro, a história que não é contada nos registros oficiais. Demolir uma quadra de escola de samba, provocar a vulnerabilidade, o desaparecimento de uma escola de samba é um crime contra a história do Brasil e uma história mal contada. Lá do Orum, o seu Chiclé não deve ter ficado muito satisfeito com o descaso com que a escola foi tratada. Mas talvez ele esteja orgulhoso de ver que o Vai-Vai continua inovador, sem perder a veia popular, 2 traços que são herança do trabalho dele. Em 2024, o Vai-Vai retorna ao grupo especial e o enredo celebra os 40 anos da cultura hip-hop no Brasil. Com o samba capítulo 4, versículo 3, da Rua e do Povo, o hip-hop, um manifesto paulistano, a escola mostra a rua como espaço em constante disputa pela arte na cidade de São Paulo. E olha o que a bateria preparou. Não faço parte da elite. Quem se boicotar acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Corpo fechado, sou cultura popular. Meu verso é a alma que dispara. E a palavra é a palavra. Mais de 15 anos depois que o seu Chiclé partiu, fica o apelo do Fernando Penteado por mais figuras como ele no carnaval. Seu José Jambo Filho hoje faz falta em qualquer escola de samba, entendeu? Que nós estamos precisando assim de sambista de chão de fábrica, né? São os presidentes que vivem a escola, é chão de fábrica, está do lado dos componentes. E assim era o seu José Jambo Filho, que dentro da sua simplicidade ganhou vários carnavais por Vai-Vai, vários vice-campeonatos e sempre com uma visão à frente de todo mundo. O saudoso Chiclé, Deus o tenha. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu nosso chão. Lembranças eu tenho da Saracura, saudade tenho do nosso cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua. Mas o Vai-Vai está firme no pedaço. É tradição que o samba continua. O Memórias de Batuque é uma produção da Alma Preta e do Brasil de Fato. Este episódio teve pesquisa de Camila Rodrigues da Silva e Milena Otuca.
A produção foi de Vinícius Martins, Estela Diogo, Iago Augusto e Guilherme Franco. O roteiro é de Jéssica Almeida, Akins Quintê e Vinícius Luiz. A edição é de Camila Salmásio. Trabalhos técnicos é da Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A sonorização e finalização, Lua Gattinone. Tati Solimeu no agogô. Percussão, Anderson Rodrigues. Estratégia de promoção e distribuição, Rafaela Coure e Iaci Correia. Conteúdo digital, Mariane Barbosa, Nathalie Simões, José Eduardo Bernardes e Marcelo Cruz. A identidade visual é de Dora Lia e Natália de Souza. Locução, de Camila Rodrigues da Silva e Luana Ibelli. Coordenação do Brasil de Fato, Monize Ravena e Nina Fidelis. Direção, Pedro Borges e Camila Salmásio. Quem nunca viu samba amanhecer?